Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos então hoje a alegria de celebrar com toda solenidade a memória de São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. Nós nos esquecemos porque, infelizmente, é algo que caiu no esquecimento de que o Brasil também tem um padroeiro e começou tendo apenas um padroeiro. Em 1826, Leão XII proclamou São Pedro de Alcântara padroeiro do Brasil. Só que, com o advento da República, foi conveniente aos políticos da época, aos homens influentes que tinham proclamado a República, fazer desaparecer São Pedro de Alcântara, porque ele tinha inspirado o nome dos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, ambos. Então era de alguma maneira algo que avivava a memória da monarquia. Então, para que isso caísse no esquecimento, foi fomentada a retirada, o esquecimento, deixado de lado São Pedro de Alcântara, e em 1930, Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil. Então, ficaram São Pedro de Alcântara e Nossa Senhora Aparecida. Então, não é que Nossa Senhora anulou São Pedro como padroeiro, ele continua sendo padroeiro da nossa nação. E quem foi São Pedro de Alcântara? Pedro de Alcântara, nascido Pedro Gavarito, nasceu na Espanha, em 1499, de família nobre. Seu pai era prefeito da cidade, então era alguém influente. Diz o seu biógrafo, um dos seus biógrafos, um menino de feições agradáveis, era vigoroso, esbelto e bem servido de dons naturais. Era um menino inteligente, um menino sabido, e que com facilidade diz que ele guardava, ele decorava textos inteiros da Sagrada Escritura. Seu pai queria que ele fizesse direito, mas este menino, desde pequeno, demonstrava qualidades espirituais. Era piedoso. Desde pequeno, já com os seus, antes mesmo dos 15 anos, era um menino que praticava penitência de asceta. Não era uma penitência comum, um jejum, um terço de joelhos, um dormir no chão. Não, penitências rigorosas, vigorosas. E isso atraía a atenção dos seus pais, que observavam isso. Com 15 anos, ele já tinha um grupo de amigos em que, de alguma maneira, ele dirigia espiritualmente, os aconselhava espiritualmente. Então era um menino que demonstrava grandes qualidades espirituais. Com 16 anos, às escondidas, contra a vontade dos pais, ele entra na vida religiosa, num convento franciscano. Queria viver a penitência no seu mais alto rigor, a vida de silêncio e escondimento. Lembremos-nos, seu pai era um homem influente, ele era um jovem rico, ele tinha uma carreira pela frente, mas ele queria entregar tudo a Jesus Cristo. A sua pergunta constante é: Senhor, o que queres que eu faça? Meus irmãos, é uma pergunta que nós sabemos, retirada da Sagrada Escritura, e que nós às vezes não damos a atenção devida. Senhor, o que queres que eu faça? É tão difícil viver tendo esta pergunta como guia da própria vida. Senhor, o que queres que eu faça? Significa: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida?
Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Vocês percebem que constantemente nós procuramos realizar a vontade que descobrimos em nós. Nós temos vontades boas às vezes, vontades lícitas, vontades que às vezes não são más, não são boas, mas também não são más, são quase que indiferentes. Mas nós queremos realizar aquelas vontades, alcançar aqueles sonhos, realizar aqueles gostos. Mas São Pedro de Alcântara queria saber qual era a vontade de Deus para a sua vida, para fazer a vontade de Deus. Sair do centro, desprezar-se a si mesmo, dando a Deus, à vontade de Deus, o maior valor. Precisamos, meus irmãos, pedir a Deus esta graça. Meu Deus, me ajuda a buscar em tudo a tua vontade. Seja feita a vossa vontade na terra, no meu coração, da mesma maneira que ela é feita no céu. Eu quero o que o Senhor quer, como o Senhor quiser, quando o Senhor quiser. É um caminho de santidade, buscar em tudo a vontade de Deus. Pois bem, aquele menino, aquele jovem, se perguntava qual é a tua vontade, e quando ele descobriu que a vontade de Deus era que ele se desprendesse de tudo, não é que seja obrigado a todos o desprendimento de tudo, mas para ele a vontade de Deus se manifestava dessa maneira. Ele deveria se desprender de tudo, ser um religioso, vivendo o silêncio, a oração e futuramente a pregação. Pois bem, ele então, repito, contrariando os pais, porque não era a vontade dos pais, às escondidas, saiu à noite, porque se comunicasse antes aos pais, poderia ser dissuadido ou impedido, ou as lágrimas dos pais iriam desanimá-lo, ou até mesmo a força iria impedi-lo de fazer aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. Então ele sai à noite, às escondidas, entra num convento e ali começa a viver uma vida de ascese, oração, escondimento, contemplação. Voltando um pouco ainda na sua vida, quando ele era jovem e estava fora do convento, ele não só vivia a piedade, a oração, mas juntamente com os amigos, procurava fazer caridade, cuidando dos pobres, dando algo de comer para eles e também cuidando de suas feridas e suas doenças. Vocês percebem que é algo assim, um pouco fora do comum, para um jovem dos seus 13, 14, 15 anos, dedicar a sua vida a Deus, renunciar às suas ocupações para dar de comer aos pobres e cuidar dos doentes. Pois bem, entrou no convento, lá conseguiu se dedicar mais intensamente à vida de oração, e com 25 anos lhe foi colocada, quer dizer, não colocada a possibilidade, ele foi convidado para receber o sacerdócio, e ele não queria ser padre. Ele não queria ser padre, não é por falta de amor ao sacerdócio, mas porque ele não se achava digno àquele ministério, a receber aquele ministério. Mas, por obediência aos seus superiores, dizem os seus biógrafos, que a obediência foi maior do que a humildade. Ele foi mais obediente e acabou aceitando aquilo que era a vontade de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui que era um homem que estava disposto a constantemente renunciar à sua vontade. Obedecer é também uma manifestação de obediência, de colocar a própria vontade
de lado. Eu digo isso e enfatizo porque todos nós aqui presentes sabemos como é difícil renunciar à própria vontade. Como é difícil não fazer aquilo que nos dá na telha. Como é difícil obedecer a Deus, obedecer à sua divina vontade e não a nós mesmos, a nossa maneira de pensar, os nossos pontos de vista ou a nossa vontade. Pois bem, se tornou padre, se tornou grande pregador que tocava o coração de muitos. Dom João III, sabendo daquele grande homem, Alcântara fica numa região bem próxima de Portugal. É na Espanha, mas fica numa região próxima de Portugal. E a fama então de Dom Pedro, de São Pedro, chegou a Portugal e Dom João III pediu que ele viesse para ser o seu confessor. E ele aceitou. Diz aqui a história, meus santos, que ele faz uma grande revolução na corte de Portugal. Muitas pessoas, muitos nobres começam a ser tocados, nobres que querem deixar a nobreza, a riqueza, o luxo e as vaidades que tudo isso traz para viver a castidade, para viver a pobreza, para viver o escondimento. Nós podemos imaginar, meus irmãos, como Deus abençoava o ministério desse homem, porque falar de uma generosidade de vida numa pessoa simples, sem muitos recursos, é sempre uma ação da graça, mas nós, na nossa humanidade, temos a tendência de compreender, mas compreender que homens ricos, muitos homens ricos, muitas mulheres ricas, princesas, príncipes, deixavam o luxo para viver o escondimento, deixavam a riqueza para viver a pobreza, queriam viver na castidade. Imagine, meus santos, se nós falássemos que em Brasília muitos políticos estavam se tornando católicos e católicos fervorosos. Muitos políticos estavam vivendo, procurando viver numa simplicidade austera e numa vida de castidade. Nós ficaríamos admirados, porque nós não esperamos, infelizmente, nós não esperamos isso dos políticos, dos grandes empresários, que têm uma vida austera, pobre, casta. Infelizmente o nosso Brasil está tão deteriorado moralmente, que nós já não esperamos isso. Nós infelizmente colocamos na cabeça o quê? Todo político é desonesto. Já colocamos isso na nossa cabeça. Não esperamos honestidade, quanto menos uma santidade tão radical. Então a proporção era mais ou menos essa. São Pedro de Alcântara estava alcançando a conversão dos nobres da época, da classe importante da época, dos ricos da época, e isso admirava a muitos. A nobreza, imagine, queria carregar nas suas roupas pedaços do tecido do hábito daquele padre, daquele frei, de Frei Pedro de Alcântara. Queriam entrar na ordem terceira de São Francisco, para dentro das suas condições de vida, do seu estado de vida, viverem a pobreza, o desapego, a oração, o amor a Deus e o serviço aos irmãos. Isso foi uma grande revolução. Não há como não olhar para esse santo e dizer: ajuda-me, me concede a graça também de eu conseguir me desapegar daquilo que me atrela, que me amarra ao pecado. Santa Teresa, porque ele aconselhou Santa Teresa nas suas dificuldades espirituais, ele a acompanhou e fez um grande bem. E Santa Teresa dizia que era um homem de grande santidade. Quando ele morreu, Santa Teresa viu uma grande luz subindo ao céu.
Então Santa Teresa disse que Jesus disse a ela que qualquer graça pedida a ele em nome de São Pedro de Alcântara seria atendida. Santa Teresa, uma santa, falando a respeito de outro santo e falando que Jesus disse a ela. Então, meus santos, é uma oportunidade para nós, no auge dos apegos do coração, pedirmos a Deus, pela intercessão de São Pedro de Alcântara, que ele, que conseguiu a conversão de tantos homens apegados, de tantos homens ligados às vaidades do mundo, que ele nos conceda a nós esta graça. É uma ocasião também de nós rezarmos pelos nossos dirigentes, pelos nossos representantes, pelos nossos políticos, pedindo a Deus, por intercessão de São Pedro de Alcântara, que conceda a esses homens a graça da conversão, para que eles exerçam aquilo para o qual eles foram eleitos, para que eles cumpram a missão que foi confiada a eles, mas que nós não olhemos apenas para os de fora, mas que olhemos para nós, da mesma maneira que era tão difícil a conversão dos nobres da época, da mesma maneira que as pessoas que olhavam de fora viam como uma coisa impossível. Pense você no político que, segundo você, é o ícone da desonestidade. Pois bem, pense nesta pessoa verdadeiramente se convertendo e vivendo uma vida de ascese, de oração, de caridade. Nós ficaríamos admirados. Ora, se isso aconteceu naquele tempo, pode acontecer hoje. Se isso aconteceu naquele tempo com aqueles, pode também acontecer conosco. Não se desespere do seu pecado, não se desespere na sua miséria, não se desespere olhando para tantos apegos que existem no seu coração. Peça a Deus. Meu Deus, o Senhor agiu com tanta fecundidade por meio de São Pedro, pois eu peço em nome, por meio, pela intercessão de São Pedro de Alcântara, a graça de que eu também viva na minha vida a tua vontade. Apenas alguns exemplos para com eles terminar a homilia de hoje. Diz que a seu conselho, a rainha Catarina, esposa de Dom João III, ela fez do seu palácio um lugar, uma escola de virtude e oração. Os palácios que eram tidos como antro de devassidão, de luxúria, era um lugar de oração, de piedade, que as pessoas iam e sabiam que encontrar Deus ali. O príncipe Luís, irmão do rei, mandou construir um convento em seu favor, e nele se retirou para viver como o mais pobre dos religiosos. Um príncipe para viver como pobre em um convento, depois que vendeu todos os seus bens, os seus móveis, pagou suas dívidas, deu o resto aos pobres e fez um voto solene de pobreza e castidade, e viveu em tanta penitência que o próprio São Pedro de Alcântara teve que ir dizer: diminua, está muito penitente, vai acabar não lhe fazendo bem. Imagine quanta generosidade no coração deste príncipe, que deixou tudo e pareceu exagerado àquele que era mais santo e penitente ainda, São Pedro de Alcântara. A princesa Maria, irmã de Luís, que comprou o convento e se fez religioso, ela também fez voto de castidade e entregou todos os seus bens, todos os seus bens. Ela não tinha pouquinho, ela era riquíssima. Ela entregou todos os seus bens aos pobres e a serviço de Cristo, construindo um hospital, o Hospital da Misericórdia, e um convento para as Clarissas, e foi viver em castidade e vida religiosa.
Além disso, inúmeros nobres fizeram a mesma coisa, venderam os seus bens e se entregaram à vida religiosa. Meus irmãos, nós estamos falando isso aqui de 2 séculos, algo recente, testificado e comprovado pela história. Não é algo bem lá atrás que nós dizemos, não sei se foi bem assim. Eu não sei se Santo Antão fez tudo aquilo que foi dito que ele fez. Se São Bento fez tudo aquilo que dizem que ele fez. Será mesmo que eles renunciaram todos os seus bens? Isso aqui, nós temos provas históricas. Então, meus irmãos, peçamos a Deus, neste dia em que o nosso país tem a alegria de celebrar o seu padroeiro, para que nosso Senhor, por amor a este santo sacerdote, olhe para nós, olhe para os nossos dirigentes, para os nossos representantes, para os nossos políticos, mas olhe para cada um de nós que necessita de verdade de uma graça especial, para que também nós nos desapeguemos de muita coisa e aprendamos a procurar a vontade de Deus e fazê-la com alegria e generosidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.